Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Melfiera, uma filha de um conde que é rejeitada pela maioria da nobreza por conta de sua peculiar paixão pela culinária baseada em monstros. Ela gosta de preparar comidas baseadas em carne de monstros. Certo dia, enquanto se dirigia para participar de um banquete, porque ela tinha que participar desse banquete para encontrar o noivo, Melfiera acaba sendo atacada por um monstro, Ela acaba sendo atacada por um monstro e salva por Aristide, um nobre conhecido como Duque Louco por Sangue, Um Duque Louco por Sangue. E esse anime eu achei sensacional porque envolve comida, envolve monstros, envolve magia, tudo mais, fantasia e tudo mais. Estou falando de Passa Carne do Monstro Senhora. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que Melfiera estava sentada em um banco até que o senhor, ela estava sentada num banco qualquer ali com uma cesta de carne, com uma cesta de carne de Backhorn, E um senhor se aproxima dela, vê que ela estava dando um pouco de comida, estava ali com uma cesta de comida e pede para provar um pouco da comida também. Ele adora a carne, porque ela está temperada, tudo mais, feita, cozida para não ter veneno. Só que quando ele descobre que é o tipo da carne é uma carne de monstro, ele vai para um canto ali e começa a vomitar aquela carne, por quê? Porque ele acha que vai morrer se ele comer essa carne. E ela é a filha de um conde, E por causa dela ser filha de um conde, ela é forçada a ir num banquete ou num baile para poder achar um noivo. Ela tinha que achar um noivo, senão seria mandada para um convento. E ela não queria que isso acontecesse, mas ela não liga para noivo, essas coisas, mas decide ir em busca de um noivo para não ir para o convento, porque ela não quer ir para o convento. Literalmente, ela não quer ir para o convento. E ela decide procurar alguém que não saiba quem ela é, porque muitas pessoas muitas pessoas sabem que ela é devoradora de carne, de monstros e tudo mais, então ela precisaria de alguém que não soubesse que ela faz esse negócio, caça monstros, faz carne de monstro, faz comida com carne de monstro e tudo mais. Então ela precisava achar alguém que não soubesse dessa fama dela. Mas durante o banquete e tudo mais, o banquete acaba sofrendo o ataque de um Backhorn enlouquecido, Algumas pessoas estavam totalmente desesperadas que não tinham nem compaixão na alma delas, entende? Tanto que dois idosos, foram derrubados no chão, Um deles usava uma muleta, porque ele não conseguia andar sem a ajuda da muleta, da muleta, pode-se dizer que é a muleta. E ali dentro daquele momento, dentro de toda aquela situação, eles acabam, a própria Melfiera, ela acaba aparecendo para ajudar os dois velhinhos. Só que naquele momento que ela estava ajudando os dois velhinhos, o Backhorn aparece atrás dela. E ela achando que iria morrer naquele momento, o Aristide, aparece para ajudar, Ele já chega degolando a cabeça do Backhorn, O que espirra sangue tanto no rosto dele quanto na roupa e no rosto da própria Melfiera, que não fica nem chocada com toda essa situação, conversa com ele, bate um papo, fala sobre o sangue que estava no rosto, que ele tinha que se lavar imediatamente, porque podia conter um pouco de veneno e tudo mais. Aí ele pergunta, e aí ele fica surpreso que ela sabe muita coisa sobre monstros e sobre a carne de monstros. E aí ele pega ela e leva para um canto isolado, porque todo mundo estava observando aquela situação toda. Então, dentro daquele momento, ele pede para ela, como que ele já descobriu que ela era a pessoa louca por preparar comida envolvendo monstros. Ele pede que ela simplesmente faça uma comida para ele, Faça algo para ele, Uma carne de monstro para ele. E aí os dois vão para um acampamento ali no qual ele também é um nobre, Ele também é um nobre. E ela vai se lavar. Na hora que ela vai se lavar, ele estava lá preparando a água e tudo mais. Pede pro Chaos, que é um dos seus subordinados, preparar um vestido para ela.
E eles ficam naquele clima de romance, né? Porque o que vai rolar ali entre eles com certeza vai ser um pouco mais romântico, né? E eu espero que aconteça, né? Um clima um pouco mais romântico. Eu adoro esse tipo de clima, e principalmente eu tô assistindo uma série que envolve um pouco disso e tudo mais, bababá, bababá, que é Emily em Paris, né? Eu estou adorando essa série. E nesse momento, né, ela começa a falar da carne de monstros e tudo mais, mas o Aristide, né, e ali o próprio Keus aparece para falar que ele não deveria ficar sem camisa, porque ele tinha tirado a camisa dele na frente da filha de um conde. Né? Por mais que ela tenha visto muitos homens se banhando, só com calça sem camisa, ali dentro da escola ou de algum lugar assim, ele via muitos cavaleiros fazendo essa situação, mas ainda dava um pouquinho de vergonha nela. Ainda dava um pouquinho de vergonha nela. Dava um pouquinho. Não dava muita vergonha, mas ainda dava uma certa vergonha nela. Entendeu? E aí, ele fica com uma carne de monstro nos braços e ela não fica, né, nem amedrontada nem nada do tipo. Ela fala, beleza. Todos ficam surpresos que ela não ficou nem um pouco amedrontada com toda aquela situação de ver uma carne de monstro e tudo mais, né? E aí, quando ela vai se despedir, porque já estava no momento dela voltar para casa, ela acaba entregando uma cesta com carne de monstro que ela tinha preparado. Ele pega, já come, o Carlos fica um pouco aflito, porque tinha que passar por provadores para saber se tinha veneno ou não. Ele simplesmente pega e coloca na boca do Keus, que fala que tá gostoso e tudo mais. E aí começa a surgir um sentimento romântico no coração da própria Mielfieira, né? E ele fala que esperará, né? Que vai caçar um pouco para ela poder fazer a carne para ele, no caso, para ela preparar uma carne para ele de monstro. E é isso, galera. Meu nome é Genildo do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.